Eu sabia que esse dia ia chegar. E ele chegou. Galera, lançamentos da semana falando de Absolute Batman versão brasileira. Sim, exatamente essa semana a Panini está publicando o Batman Absoluto, que vai ter o nome Absolute Batman, né? Eu tô aqui com a edição norte-americana. Lembrando que a versão da Panini vai ser bimestral e junta duas edições originais dos Estados Unidos. Já tem uma galera recebendo, então aqui vocês estão vendo imagens do Absolute Batman. Reparem só, primeiro, tem uma chamada, né, na capa, o início de uma nova era, que eu acho cafona pra caramba, mas beleza. Ao mesmo tempo, na parte interna, tem um texto de apresentação do Samir Naliato sobre essa nova era, né, sem limites da DC que está chegando no Brasil. Então é um reinício de títulos, não é um reboot nem nada, mas é uma nova oportunidade para o leitor acompanhar, inclusive, dois universos diferentes da DC. E eles também explicam que esse Batman absoluto, né, é um personagem sem fortuna, sem mordomo e sem mansão. Essas imagens que vocês estão vendo foram enviadas aqui para o canal pelo Gabriel. Muito obrigado, ele que assiste ao Dois Quadrinhos desde os 12 anos, tá com 22 e me mandou essa mensagem. Vini, vale a pena dar uma lida no Absolute Batman? Galera, eu acho que todo ser humano do planeta vai ler isso em algum momento. Sério, nos links da Amazon no canal, é muita gente pegando, sabe? É um nível diferente dos quadrinhos normais super-heróis. Então, cara, o primeiro arco é muito bom. O segundo arco eu acho ainda melhor, porque ele tem uma certa profundidade até dramática. Eu não tô lendo ainda o terceiro arco, que envolve o Bane, mas, gente, lá fora o pessoal tá tipo... É claro que é importante ajustar a expectativa. É um gibi do Scott Snyder, então aguardem em alguns momentos vários recordatórios meio cafonas, aguardem um massaveísmo, que é aquela violência e sei lá, na primeira edição vai ter o Batman fazendo algo muito absurdo, mas é legal, é divertido. Tem momentos que eu acho que é too much, assim, tu diz, pô, não precisa de tanta coisa maluca acontecendo. Mas beleza, a gente, sabe, encara, e pelo que eu tô vendo, esse último arco, sabe, chegou no ápice da maluquice. Já tem um vídeo aqui no Dois Quadrinhos, onde eu comentei toda essa parte, então vou deixar no card pra não ficar tão repetitivo. E assim, se você quer... Vocês sabem que, ao mesmo tempo que a Panini tá publicando o Absolute Batman agora no Brasil, tá rolando o Batman Day lá fora e você sabe como é que vocês têm acesso ao Batman Day aqui no Brasil? É óbvio que é na Comics and Signatures, galera. Então, se vocês entrarem no site agora, tem revistas gratuitas do Batman Day, né? Basicamente, tu faz uma compra, né, de um item que esteja em estoque e aí tem uma listinha ali de quadrinhos que vocês podem pegar. E reparem que a Comics and Signatures tem, inclusive, já disponível a edição número 1, original do Absolute Batman, né, com uma capa especial do Nick Dragotta com cores do Frank Martin, que é justamente uma publicação, né, especial para esse dia do Batman aí da DC. O link está aqui na descrição do vídeo, tem cupom Dois Quadrinhos, vocês podem usar. Mas vamos lá, também no Brasil está saindo, finalmente, olha só, o DC All-In Special, que por aqui vai se chamar DC Sem Limites, né, o nome da iniciativa como um todo. Galera, tem muitas perguntas rolando. Primeiro, na verdade, calma. Além do DC All-In Special, que é o DC Sem Limites no Brasil, sai a quarta parte do Poder Absoluto, ou seja, fecha essa minissérie, que é esse último grande evento da DC aqui no Brasil. E tem muita gente perguntando, né, putz, pra ler o Absolute Batman, será que eu tenho que ler o Poder Absoluto, depois o DC Sem Limites especial e aí partir pro Absolute Batman? Gente, não, nada, não precisa... Assim, é difícil tu pensar num quadrinho, eu acho que às vezes isso é um estigma meio errado. É difícil ter um quadrinho que realmente tu precisa ler outro antes para entender. Justamente quando ele tem um número 1 na capa, ele é bem fácil de acompanhar. E assim, o Poder Absoluto, ele não tem uma conexão com o universo absoluto, por mais que o nome seja igual. Na verdade, eu acho que o Poder Absoluto serve mais para entender o momento da DC no universo regular, tá? No universo tradicional da editora. Esse All-In Special, ele foca nos dois universos, né? Tem a criação do universo absoluto e também mais uma introdução pro momento que a DC está vivendo. Tem uma parte bem legal envolvendo as carteiras de identidade dos novos membros da Liga. Para quem não sabe, até um tempo atrás não tinha mais Liga da Justiça. Então uma das ideias desse reinício da DC, né, é reestabelecer a equipe. E aí, por outro lado, tem o universo absoluto, que, gente, até o momento, tá? Até onde eu li, esse DC
especial Sem Limites, ele não serve para nada, assim, ele é lá o Darkseid criando esse novo universo, mas ele não é exatamente, né, vai ter um momento que, claro, isso vai ser importante, vai ter a gente já sabe que já vai ter crossover entre os títulos do universo absoluto, mas por enquanto cada um tá seguindo o seu caminho. Eu sei que muita gente tá desanimada com a iniciativa da Panini, né, de lançar esse universo absoluto como gibi de grampo. E se a gente observar, na verdade, tudo que é mensal da Panini vai sair, né, em formato grampo. Galera, eu tenho uma boa notícia, tá? Vai ter encadernado disso. Não tenha dúvida que logo, logo, tá? Eu acho que nem deve demorar, assim, coisa de 2, 3 anos, como é o padrão. Porque esse universo, ele tá fazendo tanto barulho. Por exemplo, a Comics and Signatures me mandou agora a edição número 12 do Absolute Batman. Sabe, e esse já é um dos gibis mais comentados dos últimos meses, porque eu não li ainda, mas diz que é mega impactante. Então vai ter encadernado, eu já falei aqui no canal que, bom, eu fiz até uma campanha que eu acho que é importante os quadrinhos saírem primeiro em formato de grampo pela Panini. Assim, é claro, eu gostaria também que saíssem em encadernado, seria uma outra alternativa. O que realmente eu não gosto são os mix, mas ok, né, considerando que a Panini decidiu lançar com grampo, eu acho isso interessante. Eu acredito que vai formar leitor e vai ser positivo, tá? Pô, eu acabei falando demais, né? É um lançamento da semana que... Vamos fazer o seguinte, essa parte do vídeo vai contar como 2 quadrinhos, tá? A gente sempre destaca 3 nacionais e 3 lá de fora, então essa parte aqui contou como 2. Vocês estão prontos para serem traumatizados, assim como eu? Então, eu acabei de ler, faz tipo meia hora, Está Tudo Bem, quadrinho da editora Suma, que o meu redator, Érico Assis, falou que, Vini, dá uma lida nisso, porque é difícil de explicar com palavras o que é esse quadrinho. E, aliás, vocês já apertaram o botão do like? Eu sempre esqueço de pedir isso no começo do vídeo. Mas então, gente, é muito esquisito. Eu acho que é uma publicação que passou batida, assim, talvez pelo leitor mais hardcore de quadrinhos, porque, bom, a Suma não é uma editora com tradição, né, de publicação de HQs. O próprio autor, que é o Mike Birchall, ele não é um cara tão conhecido assim, digo, pelo menos no meio tradicional dos leitores de quadrinhos. Mas vamos lá, gente, tem uma galera com uma máscara de cabeça de gato, mas sabe que eles têm, né, rosto por baixo. É algo meio fofinho, parece tipo um mangá slice of life, mas não é isso, sabe? Na verdade, a gente vai entendendo aos poucos que o quadrinho é uma distopia, tipo 1984, Admirável Mundo Novo. Também lembra um pouco, na verdade lembra mais o Uma Aventura Lego, porque aqui a gente está falando de uma obra que te engana pela, sabe, pela aparência dela. E só que a diferença do filme do Lego é que o Está Tudo Bem tem sangue, martelaço na cabeça, é isso. Aqui a gente acompanha um casal que é a Sammy e o Maggie. Eles se encontram com amigos e, sabe, parece que o tempo todo não tem nada legal acontecendo. Sei lá, tá chovendo, mas eles precisam dizer que está tudo bem. E aos poucos a gente vai entendendo exatamente o que está acontecendo. Sabe, no começo tu pensa, cara, por que essas pessoas estão falando de um jeito tão estranho? Aí, né, tu vai se dando conta que existe um contexto por trás. Eu vou falar pra vocês, é esquisito, mas me dá vontade de continuar lendo. Lá fora essa série tem 13 capítulos ao todo, então aguardem várias publicações, né, aqui no Brasil para completar tudo, porque ela saiu originalmente em um webtoon, né, então aquele formato que vocês devem conhecer, né, para celular. A tradução é do Érico Assis, próprio redator desse programa que fez a recomendação. Galera, vocês sabem que um dos objetivos desse programinha, além da dominação mundial, é te manter à frente do nosso tempo. Então vamos lá. Chegou o momento de falar sobre um dos quadrinhos que vai ser um dos mais comentados desse ano, provavelmente vai concorrer a prêmios, que é o Assorted Crisis Events. Estamos falando de uma série da Image, que agora está ganhando, né, o seu primeiro volume, onde o mundo não vive uma crise política, crise social, econômica, não. Na verdade, existe uma crise temporal acontecendo. Pensa que tu pode pegar um ônibus e, de repente, tu vai parar na época dos dinossauros. Ou, sei lá, tem pessoas de outros séculos entrando dentro da tua casa. Tem um pedaço, tu vê na rua um pedaço da Quarta Guerra Mundial, que é com soldados ciborgue. E o mais legal é que a série foca em pessoas comuns sendo afetadas por essa situação doida, né? Sei lá, tem uma menina que quer consertar um relógio, só que ela sai na rua, tem uma guerra acontecendo, ela vai pro bar e tem gente, sei lá, de todas as épocas da história da humanidade. Cada edição que tem no encadernado é fechado nela mesma. E aí vai ter uma, por exemplo, que tem uma cidade inteira que tem que se mudar para a mesma cidade,
só que de uma realidade alternativa, sabe? Cara, é um conceito mais doido que o outro. A equipe criativa é formada pela Georgie Belair nas cores, tem o Eric Zawadzki desenhando, e o roteiro é do Dennis Kemp, que vocês devem conhecer, o cara dos Supremos, tá fazendo agora também o Caçador de Marte aí, que tá todo mundo comentando. Então é legal, sabe? É um cara que tá consolidando uma carreira no mainstream, né? Marvel, DC, mas também tem aí o seu quadrinho independente bombástico. Vamos lá, agora a gente sai do mercado norte-americano, dá um pulo no mercado francês, aí depois voltamos pro mercado norte-americano, que tá saindo essa semana uma adaptação para quadrinhos do Homem que Fazia Milagres, que é uma obra, né, uma adaptação de um livro do H.G. Wells, que é um dos pais da ficção científica, né, o cara da Máquina do Tempo, do Guerra dos Mundos. Estamos falando aqui de uma adaptação feita por José Luis Munuera, que é um autor espanhol que tem uma carreira gigantesca lá fora, sabe? Um cara muito prolífico, mais de 30 anos publicando na Europa. Dá uma olhada nas páginas desse cara. Ele é realmente muito, muito bom. Mas assim, a gente está falando do lançamento francês, porque as obras dele, em geral, acabam sendo primeiro na França. Até onde a gente sabe. Estamos falando de um autor inédito no Brasil, mas que, gente, é o tipo de cara que está encaminhado para sair por aqui, porque, meu Deus, ele é muito, muito bom. Ele é muito conhecido por conta de uma reinvenção do Spirou, né, aquele personagem clássico belga. Ele tem uma versão do Peter Pan também, que é elogiadíssima. Atenção, editoras brasileiras, temos mais aí um nome inédito que poderia ser publicado aqui no Brasil. Vocês têm ideia que eu gosto muito do mercado brasileiro, até porque a gente tem muito quadrinho nacional legal. Mas, pô, tem algumas coisas que é muito legal de ver no mercado norte-americano. Eu não sei se eu teria grana para comprar se saísse no Brasil, mas essa semana lá fora tá saindo a Gallery, tá sendo republicada a Gallery Edition do Ronin do Frank Miller, que basicamente são aquelas reproduções dos quadrinhos, né? No caso, né, eu tenho aqui um Ronin tamanho normal, mas esse quadrinho, essa versão, ela reproduz as páginas do Ronin no tamanho original, tipo como elas foram desenhadas pelo Frank Miller. Vocês têm ideia que estamos falando de um quadrinho cujo preço de capa, né, ele já nasce custando $195. É coisa de 1.000 pila. Tem toda a minissérie ali do Frank Miller dos anos 80. E como eu acabei de falar, é uma republicação, ou seja, custava quase R$1.000, esgotou na época e agora tá voltando. Bom, para ter uma noção, né, a obra tem 33 centímetros por 50. Tipo, é muito, muito grande, é quase uma prancha de surf. E é legal que dá pra, pô, é um quadrinho dos anos 80, né, gente? Primeira obra autoral do Frank Miller, né? A tecnologia na época não era das lá muito avançadas, então assim, ele tinha que fazer aqueles efeitos à mão mesmo. E nessa publicação, eles colocam, por exemplo, um papel vegetal para justamente, né, simular esses efeitos do Frank Miller e a gente entender exatamente como ele fez a composição das páginas. Acho que eu não preciso falar muita coisa, né? É um Frank Miller saindo do Demolidor, se preparando para fazer o Batman Cavaleiro das Trevas e criando um trabalho autoral do nada, né, com muita referência a Moebius, Lobo Solitário. Eu sou um fã de Ronin, eu sei que tem muita gente que, sei lá, acha um gibi muito complexo, muito pretensioso. Eu acho legal pra caramba. Para quem não sabe, inclusive, é uma obra revolucionária em termos estéticos, né? Porque o Miller, meio que a DC deu carta branca para ele, então ele escolheu uma impressão diferente, de mais qualidade, um papel diferente. Pô, né, a HQ tem uma página quádrupla. Galera, vocês têm ideia do impacto do Frank Miller pro mercado norte-americano? Eu sei que é óbvio, né? Beleza, o cara fez o Batman Cavaleiro das Trevas, mas, sabe, tem outros aspectos, a forma de publicação. Tem até uma história curiosa que uma das exigências do Miller para trabalhar com a DC, né, era que o Ronin tivesse, o nome dele tivesse bem grande em cima do quadrinho, que era uma forma também, né, dele se apresentar para o mercado, né, como um criador autoral, né, não só, beleza, né, eu sou o cara que trabalha para Marvel, para DC. Então, além de tudo isso que eu comentei, ele era um cara que ainda tinha visão de mercado. Rapidinhas, vamos lá, o listão que chega então na Panini Point começa com Spawn volume 14, essa que é a série atual do personagem, tem a Saga do Batman, volume 17, Injustiça, Deuses Entre Nós, volume 3, tem a Saga do Superman, volume 11, Saga do Lanterna Verde, número 19, Avante Vingadores, também número 19, tem a Saga do Clone, volume 15, Vingadores, edição número 22, o Espetacular Homem-Aranha,
número 33. Essa semana também, tá? Eu não tenho aqui, mas a Panini está publicando um box de Planetes. Só que o interessante é que é um box original da Panini, sabe? Não é aquele box estilo mangá clássico, né? Clássico não, né? Mas tipo, box Dragon Ball, Demon Slayer, Gantz. Não, é um box da própria Panini para justamente o leitor ter acesso, né, aos 4 volumes do Planetes de uma vez só. E, gente, estranhamente acabaram os lançamentos nacionais já. Eu sinceramente não sei, talvez por conta dos eventos que rolaram nas últimas semanas, as editoras foram lá, escoaram tudo, e aí leva um tempinho, né, para justamente ter mais lançamentos chegando. Partindo para o mercado norte-americano, tem Absolute Deadpool e Batman, que vai ter um vídeo próprio aqui no canal, tá? Então eu não dei muito detalhe, mas o curioso é que é um quadrinho que não vai ter versão digital, veja só, é um lançamento exclusivo das comic shops. Será que tem algum lugar aqui no Brasil que vende o crossover, que já está disponível para o leitor brasileiro? Será? Não sei, boa pergunta. Talvez. Talvez até para usar o cupom 2 quadrinhos por lá. Depois tem o volume 2 dos Supremos do Dennis Kemp e companhia. Imagino que logo o Panini deve publicar aqui no Brasil, né? O primeiro volume achei bem interessante. Tem a coleção completa do Howard Pato, material inédito no Brasil, do Zdarsky com o Joey Quinones. 500 páginas com esse humor fino do Zdarsky. Tem Batman Second Night, que é uma continuação de uma minissérie bem interessante do Black Label, que junta Dan Jurgens e Mike Perkins, apresentando justamente aquele Batman lá da década de 30, né, que tem o hífen ali separando, né, tipo Batman. Que eu me lembre, a primeira minissérie ainda nem saiu no Brasil, mas logo a Panini deve lançar por aqui. Tem o novo Jason, Morte em Trieste, saindo em inglês pela Fantagraphics, que eu imagino também que a Mino em algum momento vai lançar por aqui. Eduardo Risso, veja só, abrindo uma nova temporada da Creepy Show, e eu tô bem curioso para ver o Risso fazendo gibi de horror. O roteiro é do Jeremy Adams, né, porque a Creepy Show agora voltou para Image / Skybound. Tem Absolute Batman, edição número 1, em Work in Progress, que é tipo uma Arts Edition, né, as páginas são em tamanho original, em preto e branco, mas a diferença é que o preço é para seres humanos. Tem a volta do Frank Miller's Pandora, que começa agora o segundo volume, que é uma série de fantasia desenhada pela Emma Kubert, a filha do Andy Kubert. Detalhe é que tem Frank Miller só no título, tá? Ele escreveu o primeiro volume, mas esse segundo são outros autores. Tem Ônibus de Something's Killing the Children, com 500 páginas, veja só. Até então não tinha saído nesse formato lá nos Estados Unidos. Até curiosamente é um pouco maior que o 3x1 que a Devir publica aqui no Brasil. E a gente termina os lançamentos dos Estados Unidos com um sonoro chupa gringo, porque as Guerras de Lucas só agora estão saindo lá fora. Veja só o que mostra o quanto o nosso mercado está avançado. Cara, isso é um puta gibi. Tenta dar uma lida. Na França também está saindo o novo Undertaker, que é o 8º volume da série. E se tu tá curioso, a edição do Pipoca e Nanquim aqui no Brasil junta um total de 6 álbuns europeus. Então, ou seja, né, lá fora tá sendo o 8º, aqui a gente tá no volume 6. Quero acabar esse vídeo primeiro te elogiando. Pô, parabéns por prestigiar um trabalho tão bem feito sobre quadrinhos, com pesquisa, com edição, sabe, com qualidade. Então, primeiro, obrigado e parabéns. E, gente, para quem ficou até o final, eu vou fazer um pedido, tá? Vocês podem digitar Absolute Quadrinhos, aqui, sabe Absolute Cinema do Martin Scorsese? Se puder botar Absolute Quadrinhos vai ser legal. Isso vai... Eu dou um coraçãozinho no teu comentário te agradecendo, né, por prestigiar o lançamento da semana, tá bom? É isso, links aqui embaixo de tudo que eu comentei e até o próximo vídeo. Tchau.